Então, vamos que vamos. Meus queridos, estamos aqui, ó. Vamos trabalhar hoje com a parte de átomos, que é uma revisão para a nossa prova. O conteúdo está bem tranquilo. Então, vai ser uma pincelada em alguns tópicos que eu vou precisar até chegar na parte mais importante, que é o que mais vai cair. O que nós temos aqui? Os cientistas em uma sequência cronológica da descoberta dos átomos. Qual foi o primeiro cientista que descobriu? Dalton. Depois veio quem? Thomson, Rutherford e Bohr. Vieram um aprimorando o estudo do outro. Então, primeiro Dalton, Thomson melhorou de Dalton, Rutherford melhorou de Thomson e, por último, Bohr melhorou de Rutherford. Então, os átomos teve uma evolução. Quando chegou até o modelo atômico de Bohr, que é o modelo atômico que nós utilizamos hoje, atualmente, o que nós temos aqui? Algumas características dos átomos que nós precisamos estudar. Quais são essas características? O que nós precisamos saber agora dos átomos? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Nós temos algumas características para os átomos. Quais são elas? Número atômico, que ele é representado por um Z maiúsculo, que ele indica o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Nós temos também número de massa, que é representado por um A maiúsculo, que ele indica o quê? O número de prótons mais o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo. E nós temos as três partículas. Quais são elas? Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons são as partículas positivas, elétrons são as partículas negativas e nêutrons são as partículas neutras. Não é nem positiva e nem negativa. Então, essas são as principais características de um átomo. E como eu identifico isso no átomo? Vamos imaginar um átomo qualquer. Vamos pegar o ferro, que é o Fe. Ele tem 26, 56. Essa é a representação dele. Mas, Ricardo, como eu vou entender isso, esses números, quem é quem? Todo átomo ele é formado da seguinte maneira. Um átomo X qualquer, ele vai vir o número atômico, que é o Z, embaixo, e o número de massa em cima. Então, ele vai vir o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Consequentemente, aqui nós conseguimos identificar como ferro, que é o elemento X qualquer. Qual é o número atômico dele aqui? Quem é o número que está embaixo? Não é o 56? Desculpa, o 26. Então, número atômico, que é representado pela letra Z, ele vale 26. E o número atômico? E o número de massa? O número de massa, quem é o número de massa aqui? O número de massa não é o que está em cima? Então, quanto que ele vale aqui? 56. Então, ele vale 56. E como é que eu identifico agora prótons, elétrons e nêutrons? Muito tranquilo, Prótons. O que eu falei lá no primeiro tópico, Número atômico não é o número de prótons do núcleo? Se o número atômico é 26, quantos prótons eu tenho? 26, que são 26 partículas positivas. Consequentemente, o átomo ele é eletricamente neutro. O que significa isso? Se ele é neutro, significa que os prótons vão ser iguais aos elétrons, porque as partículas positivas têm que ser igual às partículas negativas, na mesma quantidade. Se eu tenho 26 partículas positivas, consequentemente eu tenho que ter 26 negativas. Então, olha só, o ferro tem 26 de número atômico, consequentemente 26 prótons, 26 elétrons. Massa, 56. E nêutrons? Como é que eu vou identificar o número de nêutrons agora?
eu tenho uma relação, ó. Massa não é prótons mais nêutrons? Então, quem é os nêutrons? Isolando aqui, ó, o P que está positivo, ele passa para lá o quê? Negativo. Então, eu vou ter, ó, massa é A menos P, prótons. Então, o número de nêutrons, quanto que vale a massa? 56. Quanto que vale os prótons? 26. Então, número de nêutrons vai valer quanto? 56 menos 26, que vai dar um total de 30. Então, esse é o número de nêutrons do átomo ferro. Vamos pegar um outro. Vamos pegar agora o fósforo. Ó, vamos pegar ele aqui, ó, P. Ele é 31 e 15. Como é que resolve ele? Vamos resolver aqui? Me ajudem. Eu tenho que identificar as 5 características. Quais são elas? Vamos aqui, ó. Número atômico, número de massa, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Então, eu vou seguir isso, lembrando disso daqui, ó. Qual é a nossa referência, a nossa representação? Um átomo X qualquer, que aqui o nosso X era o ferro, agora aqui é o fósforo. Abaixo é o número atômico. Quanto que vale o nosso número atômico aqui então? 15, correto? Então, olha só, tanto que é tranquilo, ó. Então, número atômico igual a 15. E o número de massa aqui agora, como é que eu vou identificar ele? Não é o que tem em cima? Quanto que ele vale? 31. Número de prótons e elétrons, que é o número de partículas positivas e negativas. Eu já sei aqui em cima, o que eu sei? Que o número atômico é igual ao número de prótons. Se o nosso número atômico aqui vale 15, o nosso número de prótons só pode valer também 15, que são 15 o quê? Partículas positivas. Então, os elétrons vão ser partículas negativas na mesma quantidade, 15 também. E os nêutrons? Como é que nós vamos calcular os nêutrons aqui? Vai ser o número de massa menos o número de prótons. Então, o número de nêutrons vai ser quem? Quanto que vale a nossa massa aqui? 31. E quanto vale o nosso número de prótons? 15. Então, nosso número de nêutrons é 31 menos 15, que é igual a 16. Então, olha só. Nós temos aqui essa representação, número de massa em cima, número de prótons, que é o número atômico abaixo, e para achar o número de nêutrons é massa menos prótons, que, resumindo, basta você pegar o de cima menos o de baixo. Compreenderam? Tranquilo? Então, como compreender essa parte? O que nós temos aqui ainda? Olha só. Depois de todas essas características, Rutherford ele começou a aprofundar os estudos e começou a identificar as partes de subníveis de energia, camadas de energia, que os átomos têm as suas energias. E um outro cientista chamado Linus Pauling, aproveitando desse estudo, desses subníveis, ele propôs um diagrama, que é o chamado diagrama de Linus-Pauling, que nada mais é que nós temos 7 camadas, que é a camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q, com 18 e com 8. Então aqui nós temos 7 camadas e essas camadas vão ser transformadas em subníveis
para formar o diagrama. Onde aqui nós temos ó, o primeiro nível e nós temos os subníveis. Quais são os subníveis? Olha só, vamos colocar aqui embaixo. Ó. São 4. É o subnível S, é o subnível P, é o subnível D e é o subnível F. Onde o S ele suporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14 elétrons. Com isso daqui, nós vamos montar o nosso diagrama. Como assim? Camada K. K2. 2 é o número de elétrons que ele suporta. Qual subnível aqui suporta 2 elétrons? Não é o S? Então, nós teremos um S. Na segunda camada, que é o segundo nível de energia, eu tenho 8 elétrons. Quais desses subníveis aqui abaixo, somados, vão dar 8 elétrons? Concorda comigo que é o S e o P? Exatamente 8? Então, eu vou ter ó, 2S e 2P. 18. 18 não vai ser a somatória do SPD? Então, o que eu vou ter aqui? 3S, 3P e 3D. 32. A soma de tudo, ó. 2 com 6, 8. 8 com 10, 18. 18 com 14, 32. Então, eu vou ter agora aqui, ó. 4S, 4P, 4D e 4F. O O, mesma coisa, porém uma camada mais externa. Então, eu vou ter 5S, 5P, 5D e 5F. 18, ó, igual M, só que uma camada mais externa também, ó. Que vai ser 6S, 6P, 6D e para finalizar 7S e 7P. Mas e agora? Tá pronto o nosso diagrama? Ainda não. Por quê? Nós temos essas setinhas aqui, ó. Vai ser assim o nosso diagrama, ó. Aqui, depois aqui, ó, aqui, e vamos descendo, ó, assim, tá vendo lá, ó, a sequência dele, ó. Vocês estarão com o vídeo, vocês podem pausar, olhar, porque essa setinha aqui, ela tem que estar exatamente passando por essas posições que eu coloquei, porque senão vocês erram. Mas vocês colocarem exatamente em cima, não tem erro. É mamãozinho com açúcar. Então, nós temos esse diagrama. E com esse diagrama, nós vamos poder fazer a distribuição e identificar os elementos químicos na tabela periódica. Então, vou pegar um exercício aqui para nós podermos identificar. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Nós estamos trabalhando anteriormente com, ó, não peguei o ferro aqui? Então, vamos trabalhar com ele novamente, ó. Olha só. Ferro, número atômico 26. Quando eu falo em distribuição eletrônica, eu não vou distribuir o número de massa. A gente sempre faz a distribuição eletrônica, distribuição de elétrons. E os nossos elétrons são iguais aos números de prótons, que é igual ao número atômico. Então, eu vou pegar sempre o número atômico para eu poder fazer a distribuição, que é os elétrons, ok? Então, olha só. Então, eu estou aqui, ó, ferro 56. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Como eu vou utilizar esse diagrama? Olha só, bem fácil. Só que tem que seguir a seta certinha para não dar erro. Nossa primeira seta, ela passa por qual subnível, né? Pelo subnível 1S. O S suporta quantos elétrons? 2 aqui embaixo, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos vir aqui e vamos preencher aqui, ó. Vou colocar 1S. No S, eu vou colocar 2 elétrons. Já preenchi totalmente? Não, porque nós queremos distribuir quantos? 26. Eu distribuí 2.
Vamos continuar. Como eu vou continuar agora? Olha só. Depois do subnível 1S, qual é o próximo subnível a ser trabalhado? Ó, setinha acabou. Então, ó, eu vou juntar, ó, como se essa setinha daqui viesse para cá, ó. Então, ela vai passar por qual agora? 2S. Então, eu vou vir aqui e vou preencher com 2S. Só que o S suporta quantos elétrons? Nós vimos aqui embaixo? 2. Então, eu vou colocar 2 elétrons aqui. Já preenchi? Já resolvi tudo? Não, 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 não. Porque nós queremos distribuir quantos elétrons? 26. Já distribuí até agora quantos elétrons? 4. Falta muito. Olha lá, vamos aqui. 2S, setinha acabou do 2S, ó. Vou ter que pegar a cabecinha dela e vou ter que ligar lá na outra, ó. Que vai ligar em qual? 2P. Então, vamos vir aqui e vamos colocar aqui, ó. O 2P. O P suporta quantos elétrons, meus queridos? Ó, aqui embaixo, aqui, ó. Quantos elétrons ele suporta? 6. Então, vamos colocar 6 elétrons. Olha lá, ó. Já completei tudo? Ainda não. Porque nós distribuímos, ó, 2, 4, 10. Para 26, falta 16. Mas depois, ó, do 2P, qual que é o próximo? 3S. Então, vamos dar sequência, ó. 2P, eu vou vir aqui e vou colocar 3S. Nós já sabemos que o S suporta 2. Então, eu vou preencher com 2. Então, já distribuí 2, 4, 10 com 2, 12. Estamos chegando, ó. Depois do 3S, qual que é o próximo subnível? A setinha acabou, ó, cabecinha da seta vai ligar lá na próxima. Vai passar pelo qual? 3P. Então, vamos vir aqui e vamos colocar 3P. O P nós vimos anteriormente que vale 6. Então, já distribuí 2, 4, 10, 12, 18. Chegando, falta 8. Depois do 3P, qual que é o próximo subnível a ser trabalhado? É o 3D? Não. Olha a seta, onde eu falei que é a importância, ó. Depois do 3P, ela desce para onde? 4S. Então, primeiro eu venho no 4S, ó. Vamos colocar 4S aqui. O S com os 2 elétrons. Não deu 26 ainda, só deu 20. Agora sim, olha lá, ó. Setinha acabou, ó. Depois que a setinha do 4S acabou, eu vou pegar aqui, ó, a cabecinha da seta. E vamos lá na próxima seta, ó. Que vai na onde? No 3D. Então, nós vamos vir aqui, vamos colocar, ó, aqui em cima, 3D. Vou colocar 10, ele suporta 10, não é isso que ele suporta? Olha só aqui embaixo, aqui, ó. Ele suporta 10. Mas eu posso colocar os 10? Não. Por que não? Porque eu quero distribuir um total de 26. Então, vamos lá, ó. 26. Eu já distribuí, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26, faltam 6. Então, eu venho aqui e coloco apenas 6 elétrons. E está aí a nossa distribuição eletrônica. Então, o segredo. Qual é o segredo para resolver os exercícios? Seguir a setinha. Olha só aqui, ó. Vou passar a setinha aqui para vocês verem. Olha só. Ó, a seta. Ó, a seta. Ó, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Ó. Vocês viram? Então, seguiu a setinha, não tem erro. Então, tem que prestem atenção nesse diagrama aqui, ó. Esse diagrama é a principal chave para resolver os exercícios. Então, tá aí, um grande abraço. Vou deixar uns exercícios para vocês para a nossa prova, tá bom? Espero ter conseguido sanar as dúvidas.